Olá pessoal, vamos dar hoje mais uma aula grátis para gente ignorante que não vai desejar aprender. Antes, duas considerações: o que é terminador terrestre e o que é eclipse horizontal. O terminador terrestre, gente, é esta linha que divide a iluminação que a Terra recebe do Sol. Você observa que a Terra, enquanto faz os movimentos aí em torno do Sol e de si mesma, ela sempre tem uma face voltada para o Sol e esta face recebe iluminação e existe uma linha que chamamos de terminador terrestre, tá bom? Esta linha, a noite não passa a acontecer imediatamente, né, na face que não está voltada para o Sol. Existe uma área de acomodação que nós chamamos de crepúsculo, e são três áreas: a de crepúsculo civil, náutico e astronômico. Já expliquei isto várias vezes aqui. Tem até logo que o Sol se põe, tem a área que os fotógrafos chamam de hora dourada, por causa disso daqui, olha, tá vendo? Mas vamos lá, então o crepúsculo nada mais é do que isso daqui, olha, o Sol está iluminando a Terra, e aqui é o plano de iluminação do Sol. E nós temos, olha, com a influência dos raios solares ainda nas camadas da atmosfera, uma área de transição, vai anoitecendo até que chega a noite fechada aqui. Mas nós temos aqui as três áreas de crepúsculo que eu já expliquei várias vezes. Isso pode ser observado todos os dias em todos os lugares do mundo. Se o terraplanista tirar a bunda da cadeira e sair para olhar o céu, coisa que não fazem, ele vai ver uma realidade como essa. Olha aqui, olha. Visivelmente em crepúsculo civil, ainda tem claridade, mas o Sol já se pôs. E olha lá quando viramos a câmera para o outro lado. Nós vamos ver que já é noite do outro lado. Tá vendo? Tá aí, noite do outro lado. Vamos ver o outro, ó, tá vendo aqui, ó, noite aqui. Vamos observar que quando gira a câmera, você vai ver que do outro lado você vai ter claridade. O quanto está escuro de um lado, quanto estará claro do outro, vai depender das condições atmosféricas da região, no local, né, naquela data. Tá vendo? Nítido crepúsculo civil e do outro lado noite. Vamos ver outro aqui, olha. Luzes da cidade, nós vemos a noite e aqui vemos que, ó, do outro lado, nós vemos aqui crepúsculo. Não tem nenhuma novidade. Isto ocorre todos os dias, em todos os lugares do mundo. É o terminador terrestre avançando. É só isso. Bom, e o que é o eclipse horizontal? Quando nós estudamos eclipses lunares, nós vamos observar que tem ali a formação do cone de umbra e penumbra, e existe um eclipse específico chamado de selenelion, que é esse daqui, que ocorre quando o Sol e a Lua eclipsada podem ser observados os dois ao mesmo tempo. Ocorre pouco antes do pôr do Sol e logo após o nascer do Sol. Isso é um conceito que o Rodrigo tentou explicar para o Domínio numa live, mas ele falou: para que eu vou perder tempo olhando o céu? É burrice olhar o céu. Eles não querem estudar, por isso não sabem nada. Então o selenelion mostra que é possível, é também chamado de eclipse horizontal. Eles estarão então, o Sol e a Lua, visíveis durante um eclipse total e logicamente em posições opostas. Então isso é uma coisa conhecida pela ciência. Espero que tenha ficado entendido. Bom, visto isto, o assunto de hoje, novamente, eclipses lunares, algo que os terraplanistas não entendem, porque não têm visão espacial, eles acham que a sombra vem do outro lado, eles fazem uma confusão danada por ignorância e falta de querer entender também, né? Bom, vamos lá. Eu já expliquei a mecânica desses movimentos no vídeo 159 meu, tá aqui, de 4 meses atrás. Tá vendo? Tá aqui. E onde eu mostrei o comportamento de sombra ou umbra e penumbra em objetos opacos e os cones que são formados e como é o eclipse lunar e como se analisar as cartas e os gráficos apresentados pelos sites especializados. Assistam lá o meu vídeo 159 para verificar de que lado que vem, né, a sombra, porque eles não conseguem entender, está tudo explicado neste vídeo. Bom, vamos analisar hoje, especificamente, as condições de um eclipse lunar
ocorrido este ano em um local específico, aqui na cidade de Puerto Madryn, na Argentina, essa bela cidade aí, que fica nesta localização aqui da Argentina, tá? E nós vamos escolher um horário bem específico, 18h32, para vocês depois verificarem as condições, vocês vão entender. Bom, vamos lá, vamos ver nos sites especializados. Então, olha, eu coloquei aqui no Time and Date, já na data de 27 de julho, o eclipse de Puerto Madryn, na Argentina. E vocês vão observar aqui, olha, aqui está o gráfico mostrando de onde vem e para onde vai a Lua, e aqui como ocorre. Ele começou a ocorrer às 14h14, o eclipse, mas a Lua estava abaixo do horizonte, então não era visível. Depois o eclipse total começa às 16h30 e termina às 18h13, com a Lua ainda abaixo do horizonte, e só a partir das 18h14 a Lua vai nascer, e aqui ele dá a explicação de que, como a Lua está abaixo do horizonte, você não consegue ver o eclipse total. Procure áreas mais altas para você ver melhor o final do eclipse que será visto. Vamos observar como ocorre. Olha, aqui é 18h09, ele ocorre dessa maneira, a Lua ainda está abaixo da linha do horizonte, e aí ela vai aparecendo, ó, tá vendo? Vai aparecendo. Quando chega aqui 18h20, ela já está a 1 grau de elevação. Quando chega aqui, ó, 18h32, que é o horário que eu queria, né? 18h32, ela está a cerca de 2 graus de elevação, apresentando esta situação de visualização da Lua saindo da umbra e entrando na área de penumbra, e com esta configuração aqui. Isso é o que seria visível em Puerto Madryn, a cerca de 2 graus de elevação, a Lua, e com esta conformação. Vamos checar aqui no mesmo site, Puerto Madryn, na data, olha, no dia 27, vejam, a Lua vai nascer às 18h14, né? E ela vai, ó, 18h30 ou pouco, ela vai estar a uma pequena elevação, coisa de 2 graus, pouco acima do horizonte, naquela configuração que a gente mostrou. Estamos olhando, ó, Puerto Madryn, Time and Date. E o Sol, como é que estará o Sol? Vamos ver o Sol. Na mesma localidade, na mesma data, veja. O Sol em Puerto Madryn vai se pôr às 18h17. Então ele vai se pôr e nós teremos aquele negócio chamado crepúsculo. Olha lá, 18h30 e alguma coisa. Nós teremos a área em crepúsculo civil ainda, olha lá. 18h32 em crepúsculo civil, ainda vai estar claro, mas o Sol acabou de se pôr em Puerto Madryn, lá na Argentina, tá bom? É isso que acontece, nós checamos aí os sites, vamos voltar para a apresentação, vamos lá. Então, nós vimos as condições nesse horário 18h32, ó, aqui a posição da Lua, acima do horizonte, a uma elevação de 2 graus aproximadamente, né? Na direção sudeste, e esta é a visão que teremos às 18h32, a Lua aproximadamente nesta configuração, né? Um eclipse já terminando, e tá vendo aqui? E nós teremos com relação ao Sol o mesmo a uma elevação -3, ou seja, ele acabou de se pôr em posição de crepúsculo civil. Ainda teremos claridade, mas em posição de crepúsculo civil. E certamente veremos, se fôssemos ver um vídeo daquela data, né, mais ou menos nesse horário, claridade de um lado, crepúsculo civil, como observamos aqui, e a Lua eclipsada parcialmente do outro, porque sabemos que na data houve um eclipse, e analisamos que ela estaria mais ou menos nesta configuração, e a Lua estaria numa pequena elevação lá no horizonte, na cidade de Puerto Madryn. Bom, vamos ao vídeo? Vamos ver um vídeo que nós vimos aqui na internet, né? Um vídeo de um canal terraplanista de lá, o Mobius Dimension. E olha aqui, a cidade é Puerto Madryn. E dá uma olhada lá, já vemos aqui a área de crepúsculo, porque o Sol não está aparecendo, né? Ele não está aparecendo, ele já está abaixo da linha do horizonte, mas temos aí a iluminação do Sol ainda fazendo efeito no momento do crepúsculo civil. E vamos ver a filmagem que do outro lado, nós sabemos que nesta data houve o eclipse. Observem que o Sol acabou de se pôr aqui nessa posição. Temos aí a hora dourada ainda, e do outro lado
já noite, como já vimos que é normal, e do outro lado nós vemos lá a Lua eclipsada. Vejam que é aproximadamente esta configuração, não é aproximadamente esta configuração aqui que eu mostrei no site Time and Date, por isso que eu escolhi 18h32, vocês entenderam? Então ele não dá aqui, ele dá a data, mas ele não dá o horário exato da filmagem. Nós chegamos à conclusão que era por volta de 18h32 por causa da configuração da Lua durante o eclipse, tá bom? Bom, então é isso daí, não tem nada demais. Nós vimos coisas comuns, vimos claridade de um lado, escuridão do outro, como ocorre todos os dias em todos os lugares do mundo, e vimos a Lua eclipsada e o Sol que tinha acabado de se pôr. Agora, teve um canal terraplanista conhecido que, como sempre, não dá as fontes, ele não cita, e ele nem sabia que era em Puerto Madryn e nem sabia que era um eclipse. Ele postou o vídeo com esse monte de baboseira, que tem luz própria, que a Lua tem luz própria, falou um monte de besteira antes na geração de caracteres, né? A verdade é mais estranha que a ficção, né? Não queremos envergonhar as nossas crianças e tal. E aí ele mostra, olha lá, a cidade de Puerto Madryn, o mesmo vídeo que vocês acabaram de ver, né? E mostra lá a Lua eclipsada, que ele nem sabia que a Lua estava eclipsada aí. Nós é que informamos para ele, e ele nem sabia onde ficava, nós é que informamos para ele também. Bom, ele apresenta isso como se fosse algo fora do comum, e nós já vimos que tudo está absolutamente normal. Aqui na área de comentários, ele, logicamente, só autoriza comentários que não mostrem a realidade para ele, e o pessoal fica aqui conspirando, falando um monte de bosta, dizendo que prova o que não prova nada. E ele ainda chega nos comentários e fala: não veio ninguém aqui refutar, não dá para ir porque você apaga, né? Você é covarde e apaga. E agora eu estou explicando no meu vídeo e vamos ver se você tem coragem de vir aqui e explicar de maneira diferente, porque você não tem conhecimento e infelizmente fica pagando mico aí na internet, né? Então tudo ocorreu da maneira coerente, correta. E ele apenas pegou um vídeo comum e mostrou como se fosse algo fora do comum, assim como esse canal também acha que a Terra é plana por causa disso, porque eles não conseguem entender mecânica celeste. Bom, aliás, eles não sabem nem fazer regra de 3, não vão entender mecânica celeste mesmo. Conferindo o que vimos, olha, eu escolhi 18h32 porque apresentava esta configuração no Time and Date, nós vimos lá no vídeo que era aproximadamente essa, então era mais ou menos esse horário, né? Olha aí a comparação, tá bom? E é isso aí. O Sol estava em posição de crepúsculo civil. Aí o crepúsculo civil. Aí, ó. O Sol tinha acabado de se pôr. Nada de anormal. Podemos dizer que houve quase um selenelium, quase houve um eclipse horizontal. Só não houve porque o total eclipse teria que ser observado assim como o Sol, e isso não ocorreu porque o Sol ele se pôs às 18h17, mas um pouco antes, às 18h13, o eclipse total tinha terminado e ele estava abaixo da linha do horizonte e não podia ser observado. Então nós vemos aí, olha, aqui às 18h13, o Sol ainda estava a pino, mas o eclipse total estava acabando abaixo da linha do horizonte. Então, resumindo, o vídeo mostra uma situação normal e previsível em um eclipse lunar na região da Argentina. Quase houve um eclipse horizontal, mas foi por pouco, por alguns minutos, que não pôde ser observado o Sol e a Lua ao mesmo tempo, a Lua eclipsada em eclipse total. Mas foi quase. Mas não teve nada demais, tudo ocorreu exatamente da maneira prevista, não teve nenhuma mudança do que se imaginava. Aquilo que a gente desejava ver foi o que foi visto, e eles apenas ficam achando defeito, não entendem por pura ignorância. Por quê? Porque terraplanista não estuda e adora procurar chifre em cabeça de cavalo. Então, senhor Alessob, ninguém o contestou porque o senhor proíbe os comentários que o contestam aí no seu vídeo. Deixe de ser covarde e faça como eu, permita todo tipo de comentário que o senhor vai ver um monte de gente mostrando aí no seu site a sua ignorância.
como eu mostrei aqui, e certamente o senhor mostrou na live que fez, eu não pude ver, então vamos ver agora a live que ele deve ter pagado um mico danado, porque é ignorante, e também vamos ver o vídeo que o Martins parece que lançou agora, e com certeza falou um monte de besteiras, porque não dá para explicar o inexplicável, tá bom, pessoal? Chegamos ao fim, espero que vocês tenham gostado, aguardem os próximos conteúdos.